Bom, bom dia, né, todos, todas e todes. A gente vai começar aqui agora o curso de plataformização e o novo normal. É muito bacana a gente poder ter essa iniciativa e contar com tantos queridos amigos aqui presentes, amigos e amigas, né, dos mais diversos espaços, dentro dessa que é a semana de mobilização do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, né? Então, nossa ideia é incorporar e agregar o fórum, entendendo que as discussões que vão ser feitas ao longo desse dia são modos da gente pensar as formas de democratização, né, das relações dentro do nosso país, de acesso à justiça, principalmente dentro dessa que tem sido um cenário, né, que nos tem trazido novas dinâmicas sociais. A proposta do curso, né, é a gente fazer aqui trazer elementos críticos desse que tem sido chamado de novo normal, né, mas sem normalizar essa condição de preferência, né? E, e chama aqui a atenção, inclusive, de uma coisa muito interessante da composição dessa mesa, que destaca um pouco a presença, né, dessas novas relações. Então, eu tenho aqui hoje para apresentar como pessoas que vão falar a professora Sueli Custódio, né, que é professora de Direito e coordenadora do Laboratório de Inovação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e também pesquisadora do grupo de pesquisa em Metafísica e Política do IFISH na Unicamp. Além disso, é minha amiga dos tempos, né, em que a gente conhecia as pessoas presencialmente, apertava a mão, se cumprimentava, e uma parceira também de trabalho de longa data. Ao lado de professora Sueli, a gente tem, né, a professora Sueli vai falar sobre os efeitos das novas tecnologias sobre as cidades inteligentes, né? Então, vai ser essa parte introdutória para a gente contextualizar onde que essas discussões que vão ser feitas ao longo da semana, né, se encontram, em que cenário, em que contexto, né? Depois, temos aqui o Renan Calil, que é procurador do trabalho, pesquisador, né, do grupo do GT Trabalho Digital, da RMI Trabalho, e que também no âmbito do GT foi onde nos conhecemos, né, e já aqui uma expressão de como as relações virtuais também permitem o surgimento de boas relações, de grandes parcerias, né, temos trabalhado juntos aí já há um par de meses, sem nunca termos nos encontrado presencialmente. A nossa empatia e a nossa amizade virtual é verdadeira, é forte, é sólida, né? Mas ainda não tivemos o prazer de nos encontrarmos. E, por fim, né, o Renan vai falar do trabalho via plataforma, o gerenciamento algorítmico. E, finalizando as exposições, tem aqui Vanessa Patriota, que também é procuradora do trabalho e igualmente pesquisadora no GT Trabalho Digital, da RMI Trabalho, e membro do MP Transforma, né, uma das pessoas que, representando o MP Transforma, esteve à frente do chamamento desse Fórum Social Mundial de Justiça e Democracia, a quem agradeço pela confiança de também ter levado esse convite à RMI, né, e que representa a transição, porque eu conheci Vanessa na fase de transição, quando as relações humanas já não eram tão localizadas, né, a gente já começava a ter reuniões mais dispersas territorialmente, e nos cruzamos nas cidades, e assim desenvolvemos também nossa amizade, nossa parceria profissional. Vanessa vai falar sobre a jurimetria, sobre o trabalho via plataforma digital, né, e eu, Paula Freitas, né, também representante da RMI Trabalho, farei aqui essa mediação, né, no dia de hoje. Podemos começar com a fala, né, de vocês, de até 20 minutos, depois a gente abre, quem quiser fazer perguntas, questões para quaisquer, né, dos nossos expositores de hoje, pode colocar as questões no chat que eu vou acompanhar, ou mesmo se propor, né, ao final, a fazer a pergunta, se preferir, tá bom? Sueli, por favor, eu passo a palavra para você. Bom dia. Inicialmente gostaria de parabenizar a comissão organizadora do fórum pelas múltiplas e diversas atividades oferecidas na programação. Tenho certeza que o debate sobre justiça e democracia ganha muito com isso, e é um prazer fazer parte desse curso, com essa equipe,
e compartilhar experiências e vivências com todas as pessoas que aqui nos assistem. Meu propósito aqui é apresentar um panorama geral sobre o que acredito ser pontos de atenção sobre o tema proposto, que é cidades inteligentes, tecnologias e seus impactos. Para isso, destacarei 3 aspectos da minha exposição, né? Inicialmente, eu vou contar um pouco sobre o contexto político-científico do surgimento das tecnologias de informação e comunicação, conhecidas também aqui como TICs, e tentar esclarecer por que essas tecnologias são hoje associadas ao termo smart, ou inteligente, na comunidade internacional e no Brasil. A seguir, eu apresentarei um dos grandes desafios do século XXI, que é o adensamento urbano, ou seja, a concentração populacional e de edificações em determinadas áreas e regiões, né, e os problemas decorrentes dessa concentração, informando como o termo cidade inteligente foi introduzido, especialmente aqui no Brasil. E, por fim, né, buscarei introduzir questões para o debate no curso, que se inicia hoje sobre o uso responsável e ético dessas tecnologias no contexto brasileiro de transformação digital nas cidades. Eu chamo a atenção aqui que esse contexto a que me refiro envolve 2 questões que entendo ser essenciais. A primeira é a grande diversidade territorial brasileira e as desigualdades socioeconômicas e espaciais identificadas por pesquisas na área. E é curioso observar como a história da internet, as suas origens, bem como os desdobramentos, são aspectos interessantes para a gente entender os efeitos dessas tecnologias no mundo globalizado. Há um certo consenso entre os estudiosos que a internet, além de ter sido uma das maiores invenções do século XX, mas que a partir dela você inicia a era da informação. E aí eu vou destacar alguns aspectos que para mim são interessantes para a gente depois trazer aqui os aspectos mais críticos e analíticos a respeito da discussão. O primeiro é quando o contexto acadêmico e político do qual a internet ela surge, né, que ela é não só uma discussão que vai aqui permear, né, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada e Defesa dos Estados Unidos, mas que você começa a ter toda uma discussão no âmbito acadêmico, e se inicia na década de 60, mais especificamente com a apresentação de um doutorado no MIT, em que vai falar dessa possibilidade e viabilidade de comunicação, né, e que como essas informações elas poderiam ser transportadas por pacotes, por meio de uma rede de nós, né. E é muito curioso que logo a seguir, ou seja, em 62, você já começa a ter todo um conceito de rede galáctica para acessar rapidamente dados de qualquer lugar do mundo. E é muito interessante despertar essa discussão, por quê? Primeiro porque contextualiza um embate tecnológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, a partir do lançamento do satélite artificial Sputnik, em 57, pela União Soviética, mas que vai trazer aqui a necessidade de se pensar em segurança e sistemas de comunicações por meio de computadores que são conectados, mas a partir de uma rede descentralizada. O primeiro protótipo é no final da década de 60 e começa a interconectar 4 universidades norte-americanas. Mas mais interessante do que isso é que da década de 70 você já começa a ter um uso científico, mas com a disseminação dessas informações. Por quê? Porque na metade da década de 70 já começa a ter 50 universidades americanas conectadas, e 10 anos depois, ou seja, em 1985, você já tem a internet como a principal rede de comunicação com alcance global. O que eu quero dizer com isso? Você tem, de um lado, um movimento que se restringia a engenheiros, a cientistas, instituições governamentais, e que começa a ter toda uma transformação, né, e um avanço tecnológico que começa a trazer aqui um processo de disseminação. Mas é na década de 90, né, mais particularmente com a atuação do Google, né, ou da Google, da empresa Google, que você começa a ter uma navegação amigável, e essa navegação, ela vai trazendo aqui, né, oportunidades e capacidades como mecanismo de busca que oferece acesso às informações graças àquilo que a gente vai discutir bastante hoje, aos seus algoritmos, né? O que são esses algoritmos? Na verdade, um algoritmo é uma sequência lógica finita
que define, né, instruções de como devem ser, né, seguidas aqui, né, essa sequência, para resolver um problema ou executar uma tarefa. E aí a gente começa a entender um pouco melhor essa questão das cidades inteligentes, quando você começa a ter, a partir da década de 90, uma opção ou uma percepção, um mapeamento de uma sociedade de redes com controle, monitoramento e tomada de decisões para a cidade. Pois bem, para isso a gente tem que entender na verdade, algumas tecnologias que eu vou chamar bastante atenção. Primeira coisa, nós estamos então diante de uma nova plataforma tecnológica que nos permite usos múltiplos, cria novas soluções, abre novos horizontes, e eu vou dar destaque pelo menos a 3 dessas tecnologias associadas à área de informação e tecnologia, informação e comunicação, e mostrar como isso é relevante para entender não só a discussão sobre cidades inteligentes, mas também tudo que vem a ser discutido no nosso curso, né? A primeira é entender a internet das coisas, quer dizer, essa rede que começa a ser pensada lá na década de 60, onde você tinha aqui, né, inicialmente, uma ideia dessa possibilidade, ela vai ganhando aqui toda uma complexidade a partir de plataforma de conhecimento com bases científicas, que vai trazendo aqui a oportunidade de se estabelecer uma conexão entre objetos inteligentes pela rede de computadores. Vou dar um exemplo simples para vocês. Imaginemos hoje as casas inteligentes, ou seja, os eletrônicos se comunicando com o smartphone, permitindo, inclusive, que o usuário ele possa ali gerenciar uma série de ambientes, seja geladeira, seja a questão de sistemas de compras, etc. e tal. Ou podemos pensar também em veículos com painéis de conexão à internet, integrando aplicativos populares com redes sociais, apps, né, de entretenimento. Esses são apenas alguns exemplos. Então, pensar a internet das coisas é pensar, sobretudo, a possibilidade de se entender e contextualizar as cidades inteligentes. Mas isso não é suficiente. Por quê? Quando eu estou falando da conexão de objetos inteligentes, sem dúvida alguma, eu estou falando de uma outra tecnologia, também associada àquilo que a gente chama de inteligência artificial, que se refere a sistemas ou máquinas que vão tentar simular, imitar a inteligência humana para executar tarefas e que podem se aprimorar com base em informações que coletam sem a necessidade de intermédio de atividade humana para configurá-la. Ou seja, aquilo que a gente chama o aprendizado de máquina, né, o machine learning, né, e hoje nós temos um avanço ainda maior a partir da década dos 2000, né, mais especificamente 2012, quando além desse aprendizado de máquina, a gente começa a ter um aprendizado profundo. O que quer dizer o quê? Eu começo a ter aqui tecnologias com a capacidade de decifrar a fala humana, traduzir documentos, reconhecer imagens, prever comportamento de consumidores, identificar fraudes e até mesmo dirigir um carro ou ter aeronaves não tripuladas. Somadas-se a essas tecnologias, quais sejam a internet das coisas, a inteligência artificial, você também tem a discussão das ciências de dados, ou seja, aquilo que eu chamo de data science, que você tem o quê? Não só a coleta de dados com atividade de criação, captura, armazenamento, tratamento desses dados, a maneira com que esses dados eles são aqui sistematizados e, sobretudo, o uso que é dado por esses dados por meio de análise, visualizações e a comunicação desses resultados. A gente vai falar, sobretudo, nesse curso, dessas 3 grandes tecnologias. Isso nos traz aqui alguns entendimentos. O primeiro, que se eu tenho no século XX, né, a internet como a grande impulsora de tentar entender, né, esses desafios do século XXI, e criando, portanto, uma plataforma tecnológica, a gente tem, né, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, até 2050, a população urbana mundial deverá aqui quase dobrar, né? E, portanto, a urbanização passa a ser uma das grandes tendências mais transformadoras do século XXI. E é disso que eu vou falar com vocês. Eu tinha falado para a Paula que eu ia compartilhar, eu apresentei aqui fiz alguns slides tentando aqui
ser um pouco mais didática. O objetivo aqui, obviamente, não é esgotar o assunto, mas trazer aqui temas para a nossa discussão. Então, vamos lá, né? O que eu estou colocando dentro desse primeiro ponto do panorama internacional e nacional sobre cidades inteligentes? Eu estou dizendo que eu tenho, desde a década de 60, uma discussão que vai trazer aqui um entendimento, né, da sistematização e características que a gente chama atenção aqui como, aspas, era da informação, mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores é em relação a essa questão das cidades inteligentes, e para isso eu coloco aqui como ponto fundamental os grupos de pesquisas cadastrados no CNPq, né, que tratam desse assunto. Em 2018, nós tínhamos mais de 80 grupos. E se eu pudesse aqui sistematizar, né, para fins didáticos, eu poderia trabalhar 3 grandes grupos. E por que eles são importantes? Para a gente entender hoje o que nós temos no Brasil, sobretudo a partir da Lei dos Governos Digitais, ou mesmo da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Quando eu olho para esses grupos de pesquisa, eu tenho aqui pelo menos 3 núcleos interessantes de discussão. O primeiro deles, que a gente pode associar às cidades digitais, que estão muito vinculadas ao interesse propriamente dessas tecnologias que eu estou apontando, ou que eu apontei anteriormente, que eu me referi, vinculadas aqui, né, às tecnologias de informação e comunicação. O segundo grupo, né, que vai entender que o entendimento dessas tecnologias não pode estar dissociado do entendimento das cidades, né, e das pessoas que vivem nessa cidade. Então, transformação digital aqui começa a ter um entendimento da importância das pessoas como agente de transformação, tendo aqui como base, obviamente, essas tecnologias. E, por fim, um outro núcleo que a gente observa dessas pesquisas está vinculado muito ao entendimento que não basta simplesmente colocar as pessoas, mas é importante também entender os meios, né, em que elas estão aqui devidamente inseridas e como é que eu posso pensar, né, nessa questão da sustentabilidade. Pois bem, a gente começa a ter esse debate no cenário internacional pela Organização das Nações Unidas a partir de 2014. Em 2016, a gente começa a trazer aqui, né, a indicação de como essa questão do adensamento urbano em países em desenvolvimento passa a ser um ponto de atenção muito importante, e ao lado disso, como está, né, sendo o uso e a aplicação dessas tecnologias, em particular a internet das coisas, e aqui mais direcionadas a tentar resolver os projetos e problemas complexos das cidades. Mas tudo isso só teria sentido nesse fórum se nós nos colocássemos aqui o entendimento do que significa essas cidades inteligentes, né, o que elas representam, ou seja, o que são cidades inteligentes, para que elas servem e para quem elas são dirigidas. E nessa medida a gente tem, dentro do que nós observamos no Brasil, movimentos múltiplos, desde iniciativa da iniciativa privada, melhor dizendo, em 2015, com o primeiro ranking nesta área pela iniciativa privada da Urban System, até o movimento da rede brasileira, e trazendo aqui um ponto importante, que é a criação da política nacional de internet das coisas, e junto dessas políticas eu tenho aqui alguns pontos interessantes a destacar. O primeiro que eu chamo a atenção de vocês é o fato de nós termos aqui o entendimento de que essa questão é uma questão plural. Então, no caso, a gente cria grupos de trabalho, foi criados grupos de trabalho, essa política, ela traz câmaras, né, e essas câmaras, uma delas se diz respeito a cidades 4.0, e um dos objetivos dessa Câmara era criar a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, e nesta carta você tem não só a participação de entes governamentais, mas também não governamentais. Dentre essas discussões, eu destaco a parceria e a cooperação com o governo alemão, mais especificamente do grupo que traz aqui a discussão da sustentabilidade e transformação digital como pontos centrais dessa questão. Pois bem, então, o que eu queria chamar a atenção de vocês nessa medida? Então, o que eu me propus a colocar nessa discussão de hoje
é tentar entender, né, dentro desse novo desafio do século XXI, como é que eu vou identificar essa questão no Brasil, levando em conta duas questões que me parecem ser centrais. A primeira delas é o modelo federativo implantado no Brasil e essa organização político-administrativa, levando em consideração esses municípios e suas estimativas populacionais. Então, vamos lá, né? Eu vou tentar não responder, mas trazer aqui questões para o debate de como essas cidades, elas são pensadas aqui no Brasil, né? Por que essas tecnologias hoje, elas são importantes dentro dessa discussão e que impactos aqui eu vou chamar a atenção de vocês. É claro que, quando eu olho para essa questão, sem dúvida alguma, eu percebo alguns aspectos, né? Como, por exemplo, o que nós temos hoje no Brasil? Nós temos, em termos de municípios, 5.570 municípios, e se nós olharmos aqui, a concentração desses municípios estão muito mais vinculados, do ponto de vista quantitativo, até o universo de 50 mil habitantes. Então, é interessante observar que por que essa discussão ela é impactante? Primeiro porque, a partir dessas estimativas populacionais, você tem aqui toda uma discussão de distribuição dos fundos de participação de estados e municípios. Somando-se a isso, a gente começa a observar no Brasil que o grupo de até 20 mil habitantes apresentou uma redução populacional. E não podemos nos esquecer que essas estimativas, elas são muito expressivas para que a gente possa aqui consolidar indicadores sociais, econômicos e demográficos. Ora, se por um lado eu tenho aqui a concentração de municípios com menor número de habitantes, por outro lado, esses 677 municípios que nós estamos falando aqui, que possuem mais de 50 mil habitantes, eles representam e concentram a ordem de mais de 140 milhões de habitantes. E o que eu quero dizer com isso? O que isso representa em termos de Brasil? Segundo o próprio IBGE, né, com a referência em julho do ano passado, o Brasil tem uma estimativa de 211,8 milhões de habitantes. Então, eu estou falando que a discussão em que trata a questão das cidades inteligentes, e mais especificamente a convergência do entendimento dessas tecnologias de informação, sobretudo essas que me refiro, né, que me referi, da internet das coisas, da inteligência artificial, juntamente com a ciência de dados, trazem aqui instrumentos importantes de diagnóstico para entender esses novos projetos e problemas que são complexos, que tentam solucionar questões de ordem técnicas, sociais, econômicas, organizacionais. Pois bem, né, o que eu gostaria também de destacar? Só mais 5 minutos, viu? Tá certo. O que eu gostaria de destacar? Justamente isso, ou seja, essa consideração do uso das tecnologias de informação e comunicação, ora para o planejamento, tendo um diagnóstico, pensando nos governos digitais, mas nessa última parte estou chamando a atenção de vocês do uso das TICs para pensar aqui uma questão que para nós vai ser muito importante, que é usar como uma estratégia competitiva, né, dos municípios, e que isso significa em termos dessas cidades. Então, aí a gente começa a segunda consideração, que é tentar trazer para essa discussão que não basta que nós tenhamos aqui, né, alta tecnologia, se nós não temos alguns indicadores que são relevantes para nós, que nos localizamos num país, né, em desenvolvimento. E essa discussão que para nós é cara, que é entender que dentro desse índice de desenvolvimento urbano ajustado às desigualdades, o Brasil, ele não ocupa uma posição importante. Então, não podemos deixar de lado essas particularidades socioterritoriais e as desigualdades, seja de classe, raça e gênero, mas também entender que se nós não tivermos aqui uma agenda articulada entre os entes federativos, onde questões que são de ordem, desde patrimônio cultural até diversidades muito expressivas dessas comunidades, nós não temos aqui condições de identificar
como esse desenvolvimento ele pode ser apresentado. Então, hoje, o que nos coloca são os desafios de graus e complexidades e intensidades muito diferentes, mas o que eu coloco, né, em grande medida, para todos, e já buscando finalizar essa minha fala, que é justamente o entendimento desse uso ético e responsável dessas tecnologias. Então, o que eu quero colocar, né, para a gente encerrar essa discussão inicial? Que esse processo de urbanização, ele contempla desafios econômicos, ecológicos, sociais, institucionais, que a tecnologia, ela tem que ser um meio e não um fim em si mesmo, né? E que, portanto, quando você dissocia essa discussão de questões que nos são caras, né, que é entender, né, que a participação na cidade tem que ter aqui, né, a vez e voz do cidadão e da cidadã na construção e na implantação de soluções para a cidade, mas também impulsionar novos modelos democráticos para o planejamento e implementação de políticas públicas. E é fundamental a inclusão dessa participação e múltiplos atores por meio desses novos modelos de cooperação urbana. E o que eu quero colocar para vocês, e aí mostrando um pouco e referendando um pouco o relatório do Unicef, que são questões que para nós são centrais. Quer dizer, quando eu penso nessa tecnologia e não associo a entendimento do uso e para quem elas são dirigidas, né, eu tenho aqui uma situação em que, para quem não tem computador, internet ou até mesmo um lugar para estudar, aprender em casa se tornou um grande desafio. Ou, além disso, como priorizar plataformas de alta tecnologia se uma de cada 6 escolas não tem acesso à água na América Latina e no Caribe? Finalizando, né, nesse cenário de pandemia, essas desigualdades, elas se ampliaram, e a gente não pode perder esse horizonte. Ou seja, que as inovações tecnológicas, elas geram diversas e complexas questões a serem tratadas, como, por exemplo, a eliminação da privacidade, a disseminação rápida de informações erradas, os dilemas éticos que estão por trás dessas tecnologias, o desemprego, a segurança cibernética, a governança de tecnologias, ou seja, a gente não pode perder, né, do nosso radar e da nossa discussão o deslocamento da sociedade de redes para o debate da sociedade organizada e mobilizada em redes como este fórum, que é plural, múltiplo, diverso e inclusivo. Muito obrigada e devolvo a palavra a você, Paulo. Muito obrigada, Sueli. Eu não vou me demorar, já vou passar de imediato a palavra para a Renan, e ao final, então, a gente faz aqui a mediação, é um pouco melhor desse jeito. E Renan Calil, que vai falar sobre o trabalho via plataforma, né, o gerenciamento algorítmico, explicando aí a relação disso tudo com essa construção da vida algorítmica. Renan, a palavra está contigo. Obrigado, Paula. Gostaria de agradecer aqui público, né, o convite para participar dessa mesa, Paula. Estou muito feliz de enfim, fazer parte desse curso, plataformas digitais e o novo normal. Acho que é um tema que é caro a todos nós, e a gente continuar, enfim, promovendo o debate e tentando ampliar o alcance da discussão disso é da maior relevância. Então, agradecer o convite e dizer também que eu estou muito feliz de participar da mesa com a Sueli, com a Vanessa. Enfim, foi muito bom já ouvir a Sueli. A Vanessa, tenho certeza que será ótima também. Enfim, também aguardo um momento para o debate para a gente fazer aqui em seguida. Bom, a minha ideia na minha exposição, eu queria falar um pouquinho como que o que são os algoritmos e como eu vejo eles, tá? E já fazer uma associação aqui, uma análise de como que eles impactam o gerenciamento da mão de obra hoje, com foco em específico nas plataformas digitais, no setor de transporte de passageiros e no setor de entregas, que são, pelo menos aqui no Brasil, os que mais empregam trabalhadores, tá? Então, para tentar, enfim, contextualizar bem o que a gente está falando quando fala dos algoritmos, acho que a Sueli já deu uma definição excelente quando ela mencionou o tema agora, né?
Mas, enfim, eu vejo os algoritmos, eu defino os algoritmos como se eles fossem um conjunto de etapas, né, que fazem parte de um processo em que o objetivo desse conjunto de etapas vai ser a solução de um problema ou a execução de uma tarefa. E o caminho que o algoritmo vai desempenhar para chegar nesse resultado final, ele vai ser registrado para que se possibilite a repetição dele e também instruir outras pessoas, outras máquinas, a realizar essa tarefa. E aqui é importante já frisar que o conteúdo dessas etapas, né, ele não vai ser definido de uma forma natural, não vai cair do céu, certo? O conteúdo dessas etapas ele vai ser definido a partir de regras que vão ser estabelecidas por um ser humano que é responsável pela programação, e isso também vai levar em consideração as condições materiais que permeiam a criação desse algoritmo. Tá? Os algoritmos eles não são uma invenção recente, né? Eles não são algo que surgiram agora com as plataformas digitais de trabalho, mas eles ganharam uma importância e ganharam destaque no debate sobre o tema, porque a partir do momento em que foi possível conjugar eles com software que é capaz de fazer a captura, o armazenamento e o processamento de dados para sofisticar o processo de tomadas de decisões cujos parâmetros vão ser definidos pelos proprietários dessas plataformas digitais, isso vai colocá-los num outro patamar perante a sociedade e perante o trabalho, como a gente vai ver aqui a seguir. Mas outro aspecto que eu também gostaria de frisar, antes da gente falar mais especificamente sobre o mundo do trabalho e o impacto que os algoritmos têm, é que uma parte do debate na opinião pública coloca esses algoritmos como se fossem algo invisível, quando na verdade eles já fazem parte de diversos aspectos das vidas das pessoas, e isso ainda é bem pouco debatido, o que os torna como se fossem praticamente caixas pretas, né? As normas que governam esses algoritmos, elas são completamente opacas e estão afastadas de forma muito intensa do escrutínio do público. Então, o que eu queria frisar aqui é que não existe uma neutralidade quando você está gerenciando informações que vão depender de escolhas procedimentais que são feitas por uma máquina programada por pessoas, em que o objetivo é automatizar julgamentos cujo conteúdo vai estar alinhado à pessoa que é proprietária dessa máquina, desse algoritmo. Então, o que eu queria já afastar aqui é essa ideia do algoritmo como se ele fosse algo determinista, como se ele fosse, enfim, como se ele tivesse apartado do ambiente sociotécnico em que ele é gerado e como se não tivesse absolutamente nada relacionado à intervenção humana na definição do conteúdo disso, tá? O gerenciamento algoritmo, quando a gente olha para o mundo do trabalho, ele vai estar muito relacionado com a administração do trabalho, uma vez que parte de atividades que eram anteriormente realizadas por gerentes, contadores, atendentes, trabalhadores que atuam no setor de recursos humanos de forma geral, eles vão ser automatizados por meio do uso desses algoritmos. E as principais informações que vão ser utilizadas vão ser os dados que vão ser capturados dos próprios trabalhadores no momento em que eles estão desempenhando as atividades deles, e também do feedback que os consumidores dão do serviço contratado, seja a plataforma de transporte de pessoas, seja de serviço de entrega. Então, quando a gente está olhando para os algoritmos, o impacto que isso tem no mundo do trabalho, isso tem diversas consequências. Quais são elas? A distribuição do trabalho entre os trabalhadores, a fixação do valor do trabalho, os procedimentos operacionais que esses trabalhadores têm que adotar quando eles estão desempenhando as atividades deles, a indicação do tempo para a realização de uma tarefa, a indicação das pausas que esses trabalhadores têm para desempenhar uma atividade, a aplicação de sanções quando eles não
observam uma política da empresa. Existem uma série de atividades que, enfim, anteriormente estavam, né, sobre a órbita da gerência da empresa, do setor de recursos humanos de uma forma mais geral, e hoje eles estão automatizados via esses algoritmos, né? E daí, para dar alguns exemplos aqui, para a gente conseguir ilustrar melhor do que a gente está falando, eu acho que o interessante é começar com um sistema de avaliações, né, que é um dos principais instrumentos que viabilizam o gerenciamento algorítmico. Muitas empresas elas vão permitir com que os seus clientes avaliem os trabalhadores que prestaram o serviço para elas no final, ao término da execução da atividade, sendo que essa avaliação vai levar em consideração a expectativa que essa empresa proprietária de plataforma gera no seu cliente em relação à forma pela qual esse serviço vai ser prestado. E isso tem uma grande influência tanto na distribuição do trabalho como na permanência dos trabalhadores nas plataformas. Então, por exemplo, algumas plataformas estabelecem graus de notas muito elevados para permitir com que trabalhadores possam obter trabalho com mais facilidade em localidades em que esse trabalho é mais rentável, né? Então, a gente está falando aqui de uma avaliação média superior a 96%, por exemplo, ou quando a gente está falando das estrelas da Uber, sendo mais, dando um exemplo mais concreto, a gente está falando de uma avaliação de 4,8 de 5 possíveis, né? Quando a gente está falando da permanência dos trabalhadores numa determinada plataforma, a gente está dizendo que os trabalhadores têm que ter uma avaliação superior, geralmente, a 90%, que é 4 estrelas e meia num total possível de 5. E o trabalhador não atingir essa meta, por exemplo, isso acaba tendo consequências diretas na capacidade dele obter trabalho, porque ter uma média inferior a esses 90%, ou esses 4,5%, faz com que ele passe a ser temporariamente suspenso e mantendo uma avaliação fora dos parâmetros estabelecidos pela empresa, isso acaba ocasionando, inclusive, o seu desligamento total da plataforma, né? Ou seja, sua dispensa. E ainda, né, pensando aqui na distribuição do trabalho, para além da avaliação dos trabalhadores, outro aspecto que vai ser muito importante em relação a esse ponto vai ser a assiduidade dos trabalhadores. Geralmente, as empresas elas vão dizer que elas não exigem uma frequência mínima dos trabalhadores, né, como uma forma, inclusive, de tentar se desvencilhar do reconhecimento da relação de emprego. Porém, a partir do momento que os trabalhadores estão conectados na plataforma, vai se exigir, sim, uma aceitação muito elevada da oferta de trabalho que é feita a esses trabalhadores. Então, tentando usar 2 exemplos aqui de casos concretos para tentar facilitar a visualização, a Uber, por exemplo, ela trabalha com 2 conceitos, né? Um de taxa de aceitação e um de taxa de cancelamento. A taxa de aceitação, ela leva em consideração a quantidade de ofertas de trabalho que são enviadas para os trabalhadores. Pelos critérios que a Uber estabelece, todos os motoristas têm que aceitar pelo menos 90% das tarefas que são enviadas para eles. A não aceitação desse parâmetro sujeita os trabalhadores a serem suspensos, seja temporariamente, e dependendo do tempo em que eles se mantêm abaixo dessa taxa que a plataforma estabelece, eles podem ser desligados também. O outro conceito relacionado à assiduidade dos trabalhadores é a taxa de cancelamento, que é basicamente a situação em que um trabalhador aceita uma oferta de trabalho, mas ele vê o trabalho que ele tem que desempenhar e ele não se interessa, seja porque o trajeto, ele não quer fazer aquele trajeto, seja porque o valor da corrida é muito baixo, seja por uma outra questão que ele avalie que não é interessante para ele, a Uber estabelece que de todas as ofertas que os trabalhadores aceitam, eles só podem cancelar 10%. E, novamente,
a não observância desse parâmetro estabelecido pela plataforma acarreta consequências que vão desde a suspensão até o desligamento do trabalhador da plataforma. Isso, né, tentando dar um exemplo de uma empresa que atua no setor de transporte de passageiros. Quando a gente olha para uma empresa do setor de entregas, eu vou usar o exemplo aqui da RAP, a RAP adota um sistema de pontuação para os trabalhadores, em que basicamente, numa determinada semana, dependendo da assiduidade desses trabalhadores e do local em que ele está prestando trabalho, eles vão acumular uma série de pontos, o que vai fazer com que na semana seguinte ele possa trabalhar ou não em determinadas regiões da cidade, em determinados horários. Aí, para tentar usar o exemplo que a própria RAP estabelece para os seus entregadores, em geral, os trabalhadores podem trabalhar na cidade toda, de segunda a quinta-feira, da meia-noite às 8 da manhã, e das 6 da tarde da sexta-feira até a meia-noite do domingo. Esses são os únicos momentos em que todas as regiões da cidade vão estar disponíveis para os trabalhadores, enfim, receberem trabalho. Durante os outros horários da semana, a RAP divide a cidade em zonas e em períodos, que vai ser a manhã, a hora do almoço, tarde e a hora da janta. E dependendo da pontuação que o trabalhador tiver, que vai levar em consideração basicamente a frequência pela qual ele aceita as tarefas e o local em que ele está fazendo essas tarefas, isso vai permitir com que ele acumule ou não uma quantidade suficiente de pontos para trabalhar nos lugares que são mais interessantes conforme mais pontos esse trabalhador tiver. Então, a gente vê aqui que existe um ciclo que vai se retroalimentando, porque para o trabalhador poder receber uma quantia de dinheiro que lhe permita a subsistência, ele tem que trabalhar mais e, enfim, é um ciclo vicioso aqui que enfim, acaba motivando os trabalhadores, acaba levando os trabalhadores, na verdade, a entrar nessa espiral. Um outro aspecto relacionado com o gerenciamento algorítmico é a remuneração dos trabalhadores. O valor das tarifas, tanto nas empresas de transporte de passageiros como nas empresas de entrega, ele é definido unilateralmente por essas empresas, né? Os trabalhadores raramente, antes de aceitar a realização do trabalho, vão ser informados do valor da oferta de trabalho que é enviada para eles. Algumas empresas ainda vão adotar o que elas chamam de preço dinâmico, né? Em que o valor do serviço ele sobe numa determinada região para atender um aumento de demanda de clientes dessa empresa pela prestação desse serviço. Isso é um instrumento que a Uber adota, por exemplo, em que lhe permite mobilizar a mão de obra que ela tem disponível de uma forma muito rápida e praticamente de uma forma instantânea, né? Um outro elemento que se relaciona com a remuneração é a oferta de bônus e de promoções que praticamente todas as empresas adotam, que tem como principal objetivo estimular os trabalhadores a realizarem mais atividades. Então, as empresas estabelecem que o trabalhador realizar uma quantidade de trabalhos, de tarefas na semana, faz com que ele ganhe um determinado valor a mais no final dessa semana. O trabalhador ficar uma quantidade de minutos online por hora durante um dia, durante tantas vezes nesse dia, permite com que ele ganhe mais um outro X no final da semana. Enfim, essas empresas vão estabelecendo uma série de bônus, né, de promoções, para estimular também a permanência maior desses trabalhadores conectados na plataforma. E existe um relato muito interessante em relação a isso, de uma ex-trabalhadora da Uber, que se chama Susan Fowler, que escreveu um artigo na Vanity Fair, em 2017, em que ela relata que presenciou, quando ela trabalhava na Uber, ela presenciou uma conversa de engenheiros de software da plataforma, em que eles, conversando entre eles,
contavam qual que era a racionalidade que estava por trás do estabelecimento dessas promoções na plataforma, que era basicamente comparar os motoristas a coelhos, em que esses engenheiros de software, né, eles vão programar a oferta de bônus para que a cenoura, pensando no coelho, mas que é o dinheiro, né, pensando no motorista, fique sempre ao alcance do trabalhador para que eles se continuem movimentando ou trabalhando de uma forma constante com o objetivo de obter esse dinheiro a mais, né, esse estímulo que a empresa oferece para mobilizar com mais intensidade essa mão de obra. Enfim, eu acho que eu já estou chegando perto do final aqui dos meus 20 minutos. Então, tem um outro elemento aqui que as empresas também adotam, que são a categorização dos trabalhadores, né? Então, uma quantidade maior de realização de atividades, de assiduidade, algumas empresas vão estabelecer categorias específicas, como a Uber adota um motorista VIP, por exemplo, né? Que é uma categoria que existe em algumas cidades em que os motoristas recebem promoções com mais frequência, podem, enfim, quando a gente estava numa situação em que havia muita demanda em aeroporto, por exemplo, os trabalhadores tinham preferência para pegar clientes no aeroporto, enfim, estabeleciam algumas preferências para esses trabalhadores. Mas o que eu queria enfim, usar esses meus 2 minutos finais aqui para fechar minha fala, é que no final das contas, né, e eu tentei usar esses exemplos aqui de formas pela qual o gerenciamento algorítmico ele impacta diretamente no trabalho, tanto de motoristas como de entregadores, o que eu queria chamar a atenção aqui que dá maior relevância a gente falar isso, porque toda essa estratégia de administrar o trabalho dessas pessoas, isso não ocorre de uma forma natural, né? Então, esse suposto autogerenciamento que os próprios trabalhadores, em tese, teriam da sua atividade, ele não existe na prática, né? A ideia de uma gestão algorítmica que existe na prática dessas plataformas digitais, em que aparentaria, né, a inexistência de um empregador que daria ordens para os trabalhadores, isso, na verdade, reforça esse argumento dessas empresas em que não existiria uma relação de emprego. E eu acho que é importante a gente olhar para esse tema com mais atenção e compreender de uma forma mais profunda o papel que o algoritmo tem na administração da mão de obra aqui, porque a gente tem que olhar esses conceitos de subordinação e controle, por exemplo, que são caros dentro do ponto de vista do direito do trabalho, para entender primeiro que esses dois conceitos, eles não são conceitos estanques, né? Eles não foram criados somente para proteger o trabalhador fabril do século XIX e do século XX. A gente tem que olhar a subordinação hoje em dia para entender a evolução das técnicas de gestão de mão de obra e ver que o papel tanto da programação como do algoritmo, eles, na verdade, substituem o que antigamente o gerente, o preposto, enfim, o setor de recursos humanos fazia e que, de alguma forma, permitia a gente visualizar esse controle e essa subordinação. Então, que eu queria também deixar registrado aqui para, enfim, até para futuro debate, é isso. Entender o papel dos algoritmos e como que eles influenciam e, na verdade, efetivamente realizam a administração da mão de obra e como que isso permite e, na verdade, de fato, viabiliza a realização tanto do controle como da subordinação nesse tipo de relação de trabalho. Então é isso e devolvo a palavra a Paula. Obrigado. A gente que agradece, Rina. Eu, enquanto
Moderadora, agradeço o cumprimento do tempo. Também, né? Então, também não vou me alongar e já vou de imediato passar a palavra para a Vanessa Patriota, que vai falar para a gente, né, hoje sobre a questão da jurimetria. Então, Vanessa, por favor. Bom dia para todo mundo que está aí nos assistindo, acompanhando. Cumprimento meus companheiros e meu companheiro, minha companheira de painel, né, Renan e Sueli, com os quais tenho a honra de participar dessa atividade. Aproveito ainda para parabenizar a Paula, tanto por ter trabalhado duro na organização da Semana de Mobilização do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, quanto por ter organizado esse curso com temas tão relevantes e atuais. Bem, coube-me falar um pouco sobre o uso da jurimetria por empresas detentoras de plataformas digitais para manipular a jurisprudência trabalhista, induzir uma jurisprudência trabalhista, levar a uma jurisprudência que não reconheça o vínculo de emprego entre o trabalhador e essas empresas. Né? Mas para chegar a essa estratégia, eu vou começar falando um pouco do próprio conceito e dos usos que tem sido dado à jurimetria. Né? Vejam, a jurimetria foi apresentada na literatura em 1949, quando Lee Loevinger publicou o artigo Jurimetrics, The Next Step Forward. Loevinger, buscando identificar padrões decisórios, constatou que em determinadas circunstâncias e em certos tribunais, as decisões revelavam resultados semelhantes. E então, por meio da correlação de palavras-chave, ele concluiu que esses padrões poderiam ser identificados. A partir das ideias dele, costuma-se definir a jurimetria como a aplicação de métodos estatísticos ao direito. É a organização estatística das decisões judiciais para radiografar a realidade do movimento de processos judiciais, né, por meio da coleta de dados, da análise de dados, da interpretação de dados, da descrição dos dados coletados, facilitando sua compreensão e sua interpretação. Então, hoje, com a aplicação de métodos jurimétricos, é possível, por exemplo, analisar e fiscalizar decisões judiciais e suscitar casos de corrupção no judiciário, né, puxando decisões por palavras-chave, por exemplo, pejotização, e por magistrado, é possível verificar se alguma decisão destoa das demais decisões do mesmo magistrado nas mesmas circunstâncias, né, identificar os nós que amarram o bom andamento dos processos, os gargalos processuais e enfrentar o problema da morosidade da justiça, melhor avaliar, a partir de cenários jurisprudenciais, a probabilidade de sucesso ao se ingressar com a ação, porque é possível saber como se comporta o tribunal em relação a um determinado tema, construir estratégias processuais com maiores probabilidades de serem bem-sucedidas. E um dos usos da jurimetria, que pode ser de grande impacto para a sociedade, é, a partir de dados jurimétricos, pensar acerca da formulação de leis e de políticas públicas. É evidente que as decisões judiciais têm impacto na sociedade, mas o impacto ele não pode ser devidamente aferido a partir de análises pontuais de casos isolados, né, o que poderia gerar grandes distorções. A partir da organização estatística das decisões judiciais, em que são extraídos os seus elementos qualitativos, os elementos qualitativos das decisões, e a partir da quantificação dos processos por temas apreciados, é possível compará-los com outros indicadores sociais e mensurar os fatos sociais que deram causa aos conflitos. Né? É possível, inclusive, a partir da comparação de comportamento dos demandantes, identificar por quais razões determinados grupos sociais buscam o socorro da justiça e outros não. Né? Uma aplicação direta, por exemplo, em relação à produção de leis, é quando a gente pensa nos maiores litigantes do país. O relatório técnico do CNJ mostra que os bancos, alguns órgãos públicos e as empresas de telefonia estão no topo das listas dos mais demandados judicialmente. Então, priorizar leis mais eficientes à luz da informação disponível no banco de dados do judiciário pode ajudar a reduzir o tempo de tramitação processual, o custo processual. Portanto, a jurimetria ela pode auxiliar tanto na elaboração de leis como na implementação de políticas públicas. Mas, em meio a essas vantagens e comodidades da jurimetria, há também questões bastante polêmicas e muito preocupantes.
As preocupações mais alardeadas dizem respeito à redução de postos de trabalho dos operadores do direito em função de sua suposta substituição por máquinas. E isso já vem sendo muito debatido. Outra preocupação é com a divulgação de dados das partes, ocasionando a invasão de privacidade dos litigantes, né? Dados esses que são vendidos, né, pelas empresas que trabalham com a jurimetria. Então, essa comercialização de dados extraídos por meio da jurimetria é jurídica e eticamente adequada? Né? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Inclusive quando essa comercialização de dados tem servido à manipulação da própria jurisprudência. Se a gente der um Google, colocar lá no Google jurimetria, a gente vai encontrar diversas empresas que oferecem o serviço. Em regra, essas empresas garantem a captura automática de andamento dos processos nos tribunais e publicações nos diários oficiais, transformados em dados estruturados, né? A transformação de dados em informação através de um painel gráfico que espelha a realidade do escritório, de um departamento jurídico, né? A projeção de dados para possibilidades futuras, a previsão quanto à procedência ou improcedência de ações de um determinado tipo em certo tribunal, a probabilidade de acordos em determinado tribunal, o valor médio dos acordos, o prazo médio dos processos, a identificação dos melhores advogados para determinadas causas, tudo isso é oferecido aí nesses serviços por essas empresas que trabalham vendendo serviço de jurimetria, né? Por aí vai. Assim, utilizando-se da jurimetria, é possível identificar o posicionamento de cada magistrado a respeito da terceirização, das horas in itinere, do teletrabalho, das custas processuais, da existência ou não de vínculo de emprego entre motorista ou entregador e as empresas de transporte ou entrega via aplicativos que Renan estava falando. Então, é possível classificar os magistrados conforme a probabilidade das decisões, obtendo-se, assim, o perfil de cada julgador e identificando os mais progressistas e os mais conservadores. Vejam, é legítimo, evidentemente, que no intuito de firmar sua tese, tanto autores quanto réus se esforcem para colacionar os autos decisões judiciais que corroborem com suas teses, né? É um recurso para convencer o juízo de que a jurisprudência lhe é favorável. O problema surge quando se torna possível a manipulação da própria jurisprudência, fazendo com que ela possa não mais refletir o entendimento dominante nos diferentes ramos do judiciário. Vejam bem, ao analisar a atuação judicial da Uber, por exemplo, é possível verificar que a empresa vem empregando largamente a jurimetria. Como estratégia de defesa, ela propõe acordo judicial quando está diante de um julgador progressista, mais suscetível ao reconhecimento do vínculo de emprego entre motorista, reclamante, e a empresa Uber. Né? Do acordo, ela faz constar a obrigação de pagar, o que abarca diversos créditos trabalhistas, desde que não seja reconhecido o vínculo de emprego. O trabalhador, precisando de dinheiro, obviamente, recebe o valor e não tem o vínculo reconhecido. Quando está diante de um juiz ou uma turma conservadora, a empresa não propõe acordo e espera julgamento. E assim, as decisões favoráveis à empresa, que negam o vínculo, formam jurisprudência, porque aí a gente tem as decisões judiciais que são proferidas. E as decisões que possivelmente seriam desfavoráveis à empresa são evitadas, porque são substituídas em alguma fase processual, em qualquer instância, por um acordo homologado judicialmente. Então, o que seria desfavorável vira acordo processual. O que é favorável à empresa é aguardada a decisão. E, a partir daí, né, contribuindo estrategicamente para a criação de uma jurisprudência favorável à sua tese, a empresa, em suas peças defensivas, passa a citar algumas decisões que não reconhecer o vínculo de emprego e apresentar o número de processos em que houve a improcedência do pedido de reconhecimento de vínculo. Só que esse número foi maquiado pela estratégia adotada a partir das pesquisas jurimétricas realizadas nos tribunais. Então, aí a jurimetria correndo solto, a gente tem uma matéria jornalística, né, que decide apresentar a jurisprudência sobre a relação jurídica que une trabalhadores que laboram via aplicativos de entrega e de transporte e as respectivas empresas. O artigo ele foi publicado em julho do ano passado pela revista Valor Econômico. Nele, está estampado em manchete principal: placar na Justiça do Trabalho é favorável às empresas de aplicativo. Entregadores perdem maioria das ações nos TRTs sobre vínculo de emprego. E a gente
gente sabe que com a quantidade de informação que os leitores recebem diariamente, muitas vezes a leitura se exaure no título da matéria. A pessoa nem leu o restante do artigo. E a mensagem que fica, então, e é alardeada, inclusive, entre os trabalhadores, né? E eles acabam com receio de ajuizarem ações pedindo reconhecimento de vínculo diante da suposta alta probabilidade de insucesso de uma ação judicial, né? Da parte dos magistrados, por sua vez, a mensagem que fica é de que o judiciário vem consolidando seu entendimento no sentido de inexistência de vínculo de emprego. Agora, vejam a situação dessa matéria da revista Valor Econômico, que eu falei. Os números da matéria falam o seguinte: 432 ações julgadas, sendo 172 improcedentes, improcedência de vínculo de emprego, 5 totalmente procedentes, 81 parcialmente procedentes, 97 acordos e desistência em 40 casos. Quem atua na Justiça do Trabalho sabe que é bem raro que uma ação seja julgada totalmente procedente. O comum, quando a decisão é favorável ao autor, é que a procedência seja parcial, né? Além disso, a gente sabe, como eu falei, que a empresa, ela costuma fazer acordo quando percebe que corre alto risco de ver reconhecido o vínculo de emprego. Então, o acordo não poderia ser visto como derrota, como destacado na manchete. Então, seriam 5 ações com procedência total, 81 com procedência parcial, 97 acordos homologados, o que resulta em 183 processos, número maior do que o das improcedências, né? Mas não é isso que a matéria quer revelar, né? Então, a estratégia adotada pela Uber, ela não tem passado despercebida aos olhos do Ministério Público do Trabalho. A Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho do Ministério Público do Trabalho, a CONAFRET, vem fazendo um levantamento sobre essa estratégia e já tem muitos dados coletados, né? Em um processo judicial que tramitou no TRT-15, por exemplo, eu posso passar o número aqui depois desse processo, em que a parte, a Uber do Brasil Tecnologia, o MPT apresentou um parecer em que ele diz o seguinte, abre aspas: o posicionamento jurisprudencial mencionado pela empresa não é fruto do acaso ou da ausência de compreensão da Justiça do Trabalho sobre a metodologia de trabalho em questão. O número de decisões favoráveis à empresa tende a ser maior do que o de decisões desfavoráveis, porque ela adota evidente estratégia de jurimetria, formalizando acordos judiciais que impedem o resolvimento da matéria pelas instâncias recursais trabalhistas, obstando a formação de posicionamento jurisprudencial que lhe seja contrário. Nesse parecer, o Ministério Público do Trabalho apresenta a relação de processos com as respectivas decisões, com o intuito de provar essa estratégia, e ainda alerta para a estratégia adotada pela empresa de fazer constar dos acordos judiciais cláusula injustificada de confidencialidade, para buscar o sigilo dos autos e assim cobrir os créditos trabalhistas quitados, né? Nesse mesmo parecer, o Ministério Público do Trabalho, inclusive, destacou que essa estratégia da jurimetria utilizada pela empresa vem sendo utilizada em outros países, como no caso da Austrália, onde matéria jornalística já mencionou a situação. Na Justiça do Trabalho, por sua vez, tivemos um acórdão no TRT-3, também posso colocar aqui o número depois, em que o TRT se recusou a formalizar a homologação de acordo por conta da estratégia de jurimetria adotada pela Uber. Veja o que diz a decisão. Pesquisa jurimétrica realizada pelo parquet, com resultados levantados parcialmente e, por enquanto, por amostragem, no universo de 279 processos em trâmite contra a reclamada, houve oferta de proposta e celebração de acordo exatamente nas turmas em que já houve o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada do processo de pauta e prossigo no julgamento do feito. Esse processo, ele tinha sido um caso em que a empresa ganhou na primeira instância, o trabalhador recorreu e o processo caiu para uma turma que a empresa, pelos dados jurimétricos, concluiu que seria uma turma desfavorável à sua tese. Então, pediu a retirada do processo de pauta para propor acordo e o desembargador não aceitou essa retirada de pauta. Então, essa preocupação com o mau uso da jurimetria, com o mau emprego da jurimetria, vem sendo debatida em outros países, né? A França, por exemplo, ela vedou a divulgação de estatísticas sobre decisões judiciais na Lei de Reforma do Judiciário, a Lei 222 de 2019. Tem um dispositivo da lei que diz o seguinte:
O artigo 33. Os dados de identidade de magistrados e servidores do Judiciário não podem ser reutilizados com o objetivo ou efeito de avaliar, analisar, comparar ou prever suas práticas profissionais reais ou supostas. Na França, os acordos dos tribunais judiciais são disponibilizados eletronicamente ao público, mas os nomes e sobrenomes das pessoas singulares, né, mencionadas nas decisões, quando parte ou terceiros, eles são ocultados. E quanto à proibição de tratamento de dados ligados à identidade dos magistrados, o argumento é que a construção de perfis individualizados é contrário ao bom funcionamento da justiça, porque contribuiria para pressionar os magistrados e para possibilitar a adoção de estratégias de litigância que levariam à distorção do posicionamento jurisprudencial, como a gente está discutindo aqui em relação à Uber. Então, vamos somar agora as estratégias adotadas pela Uber para afastar o vínculo de emprego. E aí eu estou falando de Uber, mas a gente está considerando aí todas as empresas de entrega e de transporte via aplicativo. Né? Primeiro, nós temos a ideia que elas tentam passar de que não existe um empregador por trás da máquina, do sistema, da plataforma. Né? Isso foi muito bem esclarecido por Renan. Né? Com o gerenciamento algorítmico, as ordens não transparecem claramente a uma primeira vista. É preciso um olhar mais atento para ver que há alguém que fez a programação algorítmica e, portanto, alguém que está dando as ordens através do passo a passo estipulado na plataforma. No caso de um entregador da iFood, por exemplo, esse passo a passo é logar no aplicativo, aceitar o chamado, iniciar o chamado, verificar a rota, seguir a rota, receber o produto, informar que recebeu, informar que saiu para entrega, informar que chegou no local de entrega, informar que entregou, que encerrar a ordem de serviço, adotar todos os procedimentos de empatia, de forma de tratamento, os equipamentos, instrumentos de trabalho, tudo que era determinado pela empresa, né? Então, essa nova organização do trabalho, ela tem a potencialidade de mudar toda a forma em que é realizado o controle dos trabalhadores, como o Renan colocou também, né? A organização do trabalho não é mais concebida como uma engrenagem, naquela imagem que a gente tem de Charlie Chaplin em tempos modernos, mas como um sistema programável no qual os trabalhadores são unidades capazes de reagir em tempo real aos sinais que lhes são emitidos para a realização da programação definida, né? Nos moldes de Black Mirror, para quem assistiu à série. Né? Nesse novo regime de organização do trabalho, é menos comum que se deem ordens pessoalmente aos trabalhadores, mas a partir da programação, da estipulação de regras e comandos pré-ordenados e imutáveis pelo programador, o trabalhador é incumbido a tarefa de reagir aos sinais que recebe. Né? Então, enquanto as empresas afirmam que os trabalhadores têm autonomia para a realização do serviço, elas determinam esse passo a passo e todo o procedimento operacional, inclusive a forma de se portar. A ausência de comandos pessoais e frequentes, exteriorizados pela figura de um preposto, de um supervisor, gera a falsa impressão de que o trabalhador goza de plena autonomia, quando essa autonomia, na realidade, foi mitigada pelos parâmetros previamente especificados pela plataforma. Então, o algoritmo comanda todos os trabalhadores, distribui conforme a demanda, aplica punições, impõe o preço do serviço, como o Renan colocou. Mas, veja, na realidade, o algoritmo não define nada, quem define é quem está por trás dele, né? E aí o controle acaba sendo mais intenso, permanente, invasivo, porque ele não é feito, o controle do trabalho não é feito apenas por um supervisor que está lá no chão da fábrica olhando e eventualmente possa se descuidar e não perceber o que está acontecendo. A avaliação hoje, ela é onipresente. Os controladores hoje são os milhões de clientes da empresa que pela nota que dão ao final, ou pelos comentários, acabam dizendo se a programação foi cumprida ou não. No caso da Uber, a nota vai de 1 a 5 estrelas. Se o trabalhador tiver uma média menor que 4,6 estrelas, ele é descadastrado. Então, são os tradicionais serviços de transporte, de limpeza, de entrega, de manicure, cuidador de idoso, tudo isso, né, que está sendo realizado no mundo real e não virtual, sob o mesmo poder diretivo da empresa contratante, que realiza treinamentos, estabelece rotinas de trabalho, define remuneração, aplica punições, rescinde unilateralmente contratos sem justa causa, mas que dizem que esses trabalhadores, porque são contratados via aplicativo, não são
empregados. Uma outra estratégia adotada pelas empresas é dizerem que não são empresas de transporte, mas de tecnologia. A Uber não é empresa de transporte, é de tecnologia. A iFood não é empresa de entrega, é de tecnologia. Se se tratassem de mera ferramenta eletrônica, elas não estipulariam o preço do serviço de transporte, de entrega, não condicionariam a permanência do motorista às avaliações feitas pelos usuários do serviço de transporte. Em suas propagandas, essas empresas garantem a qualidade do serviço de transporte, de entrega, não é a tecnologia. Inclusive, se responsabilizam por extravio de mercadorias, né? E uma coisa interessante é que a Uber, por exemplo, ela surgiu como Uber Cab, táxi. Mas, por orientação da Autoridade de Trânsito da Califórnia, tirou o cab, porque, como táxi, teria que seguir as normas de transporte. O mesmo a gente pode dizer em relação a Cabify, que desenvolve o mesmo tipo de serviço, diz que é plataforma tecnológica, mas tem o cab no nome. Ou em relação a iFood, né, que é uma empresa de tecnologia, mas não é iTecnologia, é iComida, né, food. O fato é que a gente vive um mundo de pós-verdade, né? O que importa não é a realidade dos fatos, mas a emoção que eles causam, né? O impacto que causam. Empregado não é mais empregado, é colaborador, é parceiro, né? Entregador de iFood não é mais trabalhador, é microempreendedor, né? Então, a construção do engodo do empreendedorismo, inclusive, ela tem a ajuda de profissionais de marketing. Para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, quando eu verifiquei o inquérito, a Uber do Brasil contava com 105 empregados diretamente registrados, com carteira assinada, sendo que desses, 24 são gerentes de marketing. Quando é que uma empresa com 105 empregados tem 24 gerentes de marketing? Você tem gerente de tudo, até gerente de cafezinho, mais 24 gerentes de marketing. Né? Então, o que eles investem para convencer a população, os trabalhadores, os políticos e os juízes de que são grandes benfeitores, que trouxeram aumento de trabalho, de postos de trabalho, é algo impressionante. A iFood, inclusive, tem gerente de políticas públicas. Gerente de políticas públicas. Então, eles manipulam a opinião pública, usando termos como colaborador, microempreendedor, economia colaborativa, parceiro, né? O que importa aí, para esses porta-vozes do empreendedorismo, é intensificar o vínculo simbólico que une uma legião de explorados a essas empresas que os exploram. E que essa legião se sinta devedora, e por isso mesmo fiel a quem deu a oportunidade de ser um empreendedor. E sempre vai haver uma legião de trabalhadores e trabalhadoras pronta para ser explorado pela necessidade de subsistência, pelo desemprego, é o exército de reserva que Marx falava. Então, a gente precisa desvendar essas estratégias que vêm sendo usadas para sonegar os mais comezinhos direitos trabalhistas, inclusive a estratégia da jurimetria, sobre a qual pouco tem sido falado. Né? Então, para concluir, eu queria trazer um trecho do artigo de Adriana Senna Orsini, publicado no livro Futuro do Trabalho, Os Efeitos da Revolução Digital na Sociedade. Esse livro pode ser baixado gratuitamente na internet, é uma publicação da Escola Superior do Ministério Público da União, né? Eu tive a honra de organizar esse livro junto com os colegas procuradores de trabalho, Tiago Cavalcante e Rodrigo Carelli. A Adriana diz o seguinte: a chamada financiarização da justiça, onde o direito e direitos se tornam fetiches, objeto de influência e mando do poderio econômico, se tornando também uma arma de coerção, deve ser repudiada com todas as vênias, por não se tratar de interesse público a que esteja o Poder Judiciário obrigado a seguir. O tema é palpitante, né, e deve ser objeto de discussão e tratamento normativo no Brasil, no meu entendimento. Então, eram essas as primeiras palavras que eu queria trazer. Volto a palavra para você, Paula. Obrigada. Eu que agradeço, Vans. Eu acho que foram brilhantes as 3 falas, se complementaram muito bem, né, que mostrou que a nossa experiência aqui tem tudo para dar muito certo, isso é uma experiência de sucesso. E já passando ao debate, né, a Sueli trouxe aqui a questão das cidades inteligentes, falou da questão do adensamento populacional, de como é importante a gente levar em conta essas desigualdades internas para entender, né, a funcionalidade das propostas das cidades inteligentes, de um modo que seja verdadeiramente apreendido pela comunidade, né, como um todo. E aí, isso, eu gostaria que você depois sinalizasse para a gente um pouco, né,
o que é no âmbito interno, assim, dos marcadores que a gente pode utilizar para, de repente, estar pensando essas políticas públicas, como relacionar esses marcadores, digamos, com a construção dessa efetiva democratização de acesso, né? Embora eu acho que falar democratização de acesso é quase uma redundância, porque, né, isso está incutido na própria dimensão de democratização, mas ainda assim talvez valha fazer aqui esse destaque. E já para Renan e Vanessa, né, que trataram aqui de aspectos mais direcionados para a questão do trabalho via plataforma, Vanessa falando do uso da jurimetria, o Renan da funcionalidade aqui do algoritmo, né, na construção do gerenciamento dessas relações. Gostaria de saber o que vocês, né, aqui já associando não só a atividade de pesquisa, mas também a atividade profissional de vocês no MPT, dentro desse contexto, né, que temos de um monopólio, né, econômico sobre os usos das plataformas, num contexto em que as desigualdades e as necessidades se intensificaram muitíssimo com a pandemia, né? Como é que vocês estão vendo acontecer, né, a materialização dessa relação de trabalho para o trabalhador, ou seja, como é que está, né, a construção dessas relações nesse mundo pandêmico contemporâneo, né? Para esses trabalhadores, o que é que veio desse novo normal, entre aspas, aí, o novo normal, né? Tem algo para se extrair de bom disso, ou o cenário, né, é ruim, né, para o futuro, como a gente poderia pensar a eventual superação aqui das circunstâncias mais precarizadoras, né, do processo pandêmico. Quem gostaria de começar? A gente não precisa ter uma ordem. E se alguém quiser fazer questões, né, pode colocar no chat ou se disponibilizar a falar. Eu gostaria, até porque a fala da Vanessa bem provocativa, muito interessante, né, e o Renan trazendo aqui pontos, evidenciando duas coisas, né, que as tomadas de decisões baseadas em tecnologia, a gente tem que entender quem as toma, né? Acho que esse é um ponto importante, né? E acho que é essa convergência que temos nas nossas falas. O segundo ponto é que, de fato, a gente tem hoje uma área, né, que a gente chama de Data Science Analytics, que é a ciência de dados, que você tem, de fato, uma integração fortíssima da matemática, estatística e computação, que nos traz aqui a possibilidade do gerenciamento e análise de dados com o objetivo de produzir informações, né, para tomada de decisão. E isso tem sido utilizado de diferentes modos. Eu acho que a Vanessa traz muito bem uma coisa que é direcionada ao judiciário, mas, na verdade, é isso, né? É a ciência de dados trazendo aqui essa tecnologia. E aí, como que a gente tenta nos proteger dessa invasão, né, de diferentes maneiras? A gente tem não só a questão de dados sensíveis, conforme os colegas expuseram, né, onde a partir dessa coleta e dessa sistematização eu consigo identificar perfil ideológico, orientações diversas, e eu consigo criar aqui, inclusive, discriminações, marcações que são violações claras, né? Quando a gente fala aqui do judiciário, a gente pensa nisso, que em última instância, o papel regulador do Estado, né? Qual é esse papel? E esse dever de agir diante, né, de questões que são questões de interesse público e que não podem estar vinculadas exclusivamente a atos unilaterais de conglomerados ou grupos econômicos dentro dessas cadeias de produção, né, globais. Então, assim, por outro lado, a gente tem um esforço. No Brasil, você tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas a pergunta que eu coloco é do ponto de vista da operação da tecnologia, isso é suficiente? Até gostaria, viu, Vanessa, de conhecer um pouco mais a iniciativa da França para verificar, porque uma coisa são os dados sensíveis imediatamente identificados, mas essa ciência, ela nos permite fazer toda uma movimentação de informações indiretas, que você consegue ali consolidar, né? E para isso, eu acho que é um ponto importante,
falar aqui do IBGE e do nosso censo. Né? Por que isso? Porque se eu entendo que essa ciência ela pode ser utilizada de diferentes modos, ela pode também ser utilizada para inclusão. E essa inclusão, ela se dá o quê? A partir da qualidade dos dados que são alimentados. E no caso do Brasil, o IBGE ele tem um papel central nesse sentido, porque é a partir dessa sistematização e informações que a gente consegue identificar as desigualdades de diferentes ordens. Não só do aspecto dessa exclusão digital, mas também de outros aspectos que são importantes para a gente entender que tipo de projeto de país a gente quer defender aqui. Né? E aí eu chamo a atenção de que esse é o controle social que a gente precisa aqui estabelecer, que esses avanços científicos também podem contribuir, e as universidades públicas, sem dúvida, e os centros, né, de pesquisa têm um papel importante de estabelecer esses contrapontos e essas informações e esses impactos. Né? Nós estamos aqui defendendo o quê? O para quem, né? E eu acho que, finalizando aqui, eu só chamo a atenção desse simbólico que a Vanessa coloca muito bem, né? E fico muito feliz que haja aqui, no interior do sistema judiciário, uma preocupação real de como isso está se estabelecendo nas relações de trabalho. Né? E, sobretudo, dentro desses movimentos de vulnerabilizados, que eu acho que é o que o curso vai tratar ao longo da semana. É isso, Paula, passo para você. Obrigada, Sueli. Vans, Renan, gostaria de comentar? Fala final. Quer seguir a ordem? Pode ser. Quer falar agora? Fala logo, Vânia. Você está com o microfone aberto? Então, vamos lá. O que Paula trouxe aqui, né, mais direcionado aí para a minha questão, sim, complementando a isso, ele perguntou um pouco dessa questão da lei na França. Eu sugiro, Sueli, dar uma olhada nesse artigo que eu falei, de Adriana Sen-Orsini. Paula compartilhou aí no chat o livro. Tem um artigo dela que ela trabalha bem esse tema, ela aborda um pouco melhor a questão dessa lei de tratamento de dados do judiciário, tá? Eu acho que é um artigo interessante para isso. E a Paula nos trouxe aí essa questão, nos levantou essa questão da construção das relações de trabalho no mundo contemporâneo, no mundo pandêmico, né? Veja, a gente tem uma situação hoje, para quem pôde ficar em teletrabalho, né, a gente tem, muito nítido o aumento da ausência do direito à desconexão. Né? A gente já vinha enfrentando isso, né, com a revolução informacional, né, a ausência do direito à desconexão, né, principalmente com os celulares, as pessoas estão conectadas o tempo inteiro, recebem mensagens de trabalho à noite e fim de semana. Né? Essa situação com teletrabalho, com home office, se acentuou, né? Se acentuou também o estresse, o nível de estresse, porque você tem que lidar no mesmo ambiente com as questões profissionais e familiares. Né? Então, acentuou o nível de estresse, acentuou o ritmo de trabalho, acentuou o custo do trabalho para o trabalhador, que tem que arcar aí com energia, com internet, com uma série de outros fatores. Para quem não pôde ficar em home office, a gente tem aí os riscos ambientais, que ficaram muito evidentes, e a falta de política ambiental, falta de cuidado com o meio ambiente de trabalho por parte de diversas empresas, e a situação da precarização com aquele discurso, olha, é melhor você ter aí esse trabalho do que não ter nada. Né? Então, esse discurso vem se proliferando. Né? Então, a gente chegou realmente no fundo do poço. Né? Só que, ao mesmo tempo, essa situação ficou mais visível. Essa exploração, essa precarização, eu acho que ficou mais visível para a sociedade de uma forma geral com a pandemia. A situação dos entregadores, por exemplo, ficou muito evidenciada. Começou a ser muito debatida, os entregadores passaram a fazer paralisações, as pessoas passaram a perceber que enquanto elas podiam ficar em casa fazendo home office, tinha alguém ali se expondo e sem direito a nada.
né? Então, isso se tornou mais visível. Então, o que agora a gente precisa pensar em como enfrentar essa situação. E aí tem um grande papel o resgate das organizações, das entidades sindicais, sabe? Repensar que o sindicalismo está em crise e é preciso sair dessa crise, né? Então, pensar em estratégias de atuação sindical. Sabe que na história das organizações sindicais, a primeira luta ocorre no interior das organizações produtivas, né? Responsável por conquistas como a limitação da jornada de trabalho, a idade mínima para trabalhar, a fixação de uma remuneração mínima. E a segunda luta, ela tem sua marca de emancipação social, sobretudo na emancipação da força de trabalho frente ao capital, assumindo um caráter político emancipatório, né? Uma de luta está atrelada à outra, mas essa segunda luta emancipatória, ela tem importância maior porque tem relação com a busca pelo estabelecimento da própria condição do sujeito, dos trabalhadores, né? Só que com o passar do tempo, as entidades sindicais se voltaram mais para as pautas reivindicativas, distanciaram-se das pautas emancipatórias. E a situação se intensificou nos últimos anos da década de 80, quando o neoliberalismo se instaura, né? Desregulamentação, flexibilização, privatização, desindustrialização, informalidade, terceirização, subemprego, desemprego são a tônica. E esses fatos acabaram gerando consequências para as representações sindicais, que passaram a ficar mais propensas a políticas de concertação e negociação, né? Começou a surgir um sindicalismo mais contratualista e verticalizado. E a situação foi muito agravada com a Revolução Informacional. Se na época do surgimento do direito do trabalho, os trabalhadores estavam concentrados nos espaços fabris, trabalhando lá numa linha de produção, o que permitiu o estreitamento dos laços de sociabilidade, a identificação de interesses comuns, o surgimento de demandas coletivas e a própria organização sindical, hoje, com o crowdwork, esses trabalhadores estão geograficamente dispersos e a própria noção de categoria profissional está diluída. Então, os laços ficaram afrouxados, se não rompidos. Então, para enfrentar essa situação, o sindicalismo ele tem que ser um sindicalismo mais horizontalizado, internacionalizado, porque se essas grandes corporações invadem todos os territórios, todos os países, o sindicalismo ele também tem que ser pensado de forma internacionalizada. E também pode ser... O direito do trabalho tem que pensar também em seu próprio objeto, a gente não pode limitar os trabalhadores formais, que hoje são minoria. Então, o sindicalismo tem que incorporar os informais, os autônomos, pensar em uma outra perspectiva, né? E eu acho que com essa eclosão de diversos movimentos sociais contra-hegemônicos, no mundo, como os indignados, o Occupy Wall Street e tantos outros, é um momento de se resgatar essas características do primeiro momento do sindicalismo, que emergiu com as lutas emancipatórias, e também um internacionalismo sindical, né? Eu acho que é uma coisa que caminha bem com a ideia de cosmopolitismo operário que Boaventura Santos traz, né? Então, é isso, eu acho que o direito coletivo do trabalho, ele desafia uma profunda reformulação conceitual do sindicalismo, que enfatize a solidariedade com a diversidade e liberdade total para a organização. A reação contra o capitalismo hegemônico reivindica a retomada das lutas sociais emancipatórias, né, dirigidas à constituição de um marco referencial contra-hegemônico. Então, eu acho que é isso. Muito bem. Renan, eu vou só interromper para já acrescentar uma pergunta que foi feita no chat da nossa inspiradora Liliana Senini, né, nossa querida Liliana, parabenizou a mesa, naturalmente, foi realmente muito bom, né, e ela pergunta, ela coloca, né, as plataformas digitais estão presentes no trabalho no campo artístico, especialmente na música, e pergunta se a gente, né, aqui conheceria alguma pesquisa sobre o tema. Então, eu já acrescento essa pergunta para ti, Renan, e Vanessa e Sueli, porque Sueli eu também sei, né, que apesar de não ter tratado aqui do tema especificamente, acompanha muito as produções que são feitas na área, então, né, deixo aí a questão. Obrigado, Paula. Em relação a essa pergunta da Liliana, eu infelizmente não conheço nenhuma pesquisa das plataformas no campo artístico, mas, enfim, eu
também tenho super interesse de conhecer alguma pesquisa nessa área. Em relação enfim, aos comentários, especialmente da Sueli e da Paula, eu acho que esse tema dos dados, Sueli, eu acho que é um dos grandes temas, sabe, que a gente tem para tratar do trabalho em plataforma digital. Porque essas empresas, elas se comportam como se elas se fossem grandes caixas pretas, né? E, por exemplo, assim, eu e a Vanessa, a gente pode dar um exemplo prático da nossa atuação, né? Nos inquéritos civis que existem em face dessas empresas, o Ministério Público tem prerrogativa legal de requisitar documentos de empresas, né? Inclusive para viabilizar a nossa atividade de investigação. E, em tese, pelo menos para todas as empresas que existem, que não são as plataformas digitais, assim, às vezes dá algum problema, tudo para conseguir esses documentos, mas, em geral, a gente faz a requisição dos documentos e essas empresas apresentam. Nunca foi questionada essa prerrogativa que a gente tem. Quando chegou nas plataformas digitais, elas falam assim, não posso. Eu estou protegido tem privacidade dos trabalhadores, lá. E assim, não tem nada substancialmente diferente de fazer uma requisição para entender qual que é a jornada de trabalho dos trabalhadores da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, por exemplo, estou falando minha área de atuação, com os motoristas da Uber. Não existe. E essas empresas se usam disso para, no final das contas, criar obstáculo para a investigação, né? Assim, a gente está vivendo assim, eu tive dificuldade para fazer minha pesquisa, né? Justamente porque esses dados são completamente opacos. No ano passado, a gente, enfim, eu, a Paula, a Vanessa e outros colegas, a gente fez um artigo, né, para tentar entender as condições de trabalho dos entregadores no começo da pandemia, e não existe uma fonte de dados que seja minimamente segura para conseguir entender isso. Então, isso acaba lançando uma série de desafios para a gente que é pesquisador, mas também para quem está fazendo esse trabalho de investigação, como no caso do MPT, mas também para quem quer elaborar política pública, porque você vai lidar com que dado da realidade para pensar no que eu tenho que fazer para essa categoria, né, para esse grupo de trabalhadores. Enfim, tudo isso é muito complexo. Então, eu acho que, enfim, essa questão dos dados, ela é um dos temas centrais que a gente tem, inclusive para permitir a compreensão de uma forma mais profunda do que está acontecendo, né, aí. E você até mencionou, né, que a gente tem LGPD, mas não sei se a gente tem que pensar em outras coisas. Eu acho que a LGPD ela é muito pouco usada ainda, Sueli, quando a gente olha para esse tipo de trabalho, né? E daí, até usando um exemplo que aconteceu essa semana tentando fazer um paralelo com o Brasil. No começo desse mês, uma corte em Amsterdã anulou a dispensa de 6 motoristas da Uber, porque ela foi feita automaticamente pelo algoritmo, né? Os trabalhadores ali não seguiram algumas condutas que a empresa achava que eles deveriam ter seguido, e sem notificação prévia, sem explicar o que eles estavam fazendo, simplesmente desligaram eles da plataforma. O juiz holandês determinou a readmissão deles na plataforma por violar um artigo não a LGPD, né, mas enfim, a similar da União Europeia em relação a isso. E é uma decisão super interessante, eu acho, enfim, como o juiz trabalha, inclusive esse conceito de como que é tudo muito opaco e os trabalhadores acabam não tendo dimensão do que está acontecendo na própria atividade laboral deles. No Brasil, a gente tem algumas decisões assim, mas veja que, na maioria das decisões, elas são tomadas todas na justiça comum, não passam pela justiça do trabalho,
E os juízes, em geral, eles não trabalham, por exemplo, com LGPD. Eles trabalham com noções de boa-fé, função social do contrato, enfim, que são elementos importantes, mas que não trazem esse novo instrumento legal que a gente tem à disposição, que, enfim, deve ser aplicado nesse tipo de relações de trabalho, né? Então, enfim, eu acho que ainda a gente tem um gap muito grande em relação ao uso desses instrumentos que a gente tem à disposição no Brasil ainda. E em relação ao que a Paula perguntou, né, um pouco sobre mercado de trabalho, pandemia e o que está acontecendo, eu acho que não dá para olhar para a situação, enfim, para o crescimento do trabalho em plataforma digital no Brasil e dissociar da situação econômica pela qual o Brasil vem passando desde 2016, a aprovação da reforma trabalhista e todo o contexto de desmonte da proteção social e do trabalho que a gente está vivenciando no país. Os mundos e fundos que foram prometidos com a reforma trabalhista de geração de emprego não se concretizaram, né? A gente teve, entre 2018 e 2019, alguma recuperação do mercado de trabalho, mas essencialmente no setor informal, não no trabalho registrado. E dentro desse cenário, as plataformas digitais elas se expandem no Brasil e conseguem arregimentar uma grande quantidade de trabalhadores. E daí você vê uma grande parte, tanto da opinião pública quanto do judiciário, olhando para esse cenário, falando assim, poxa, mas se a gente reconhecer o vínculo, quantas pessoas a gente não vai estar colocando na rua? E a gente tem vivenciado esse samba de uma nota só no Brasil, de ficar falando que proteção trabalhista gera desemprego, desde 2017, e é muito difícil fazer contraposição a isso, porque não existe espaço na grande opinião pública, por exemplo, né, nos grandes meios de comunicação, para fazer frente a isso. Então, você vê isso nas decisões do TST recentemente, né? Agora, no começo de março, o Ives foi relator de um caso em que ele afastou o vínculo de emprego e no voto dele ele fala expressamente, está gerando emprego para um monte de gente. A gente vai reconhecer, eu vou permitir que seja reconhecido o vínculo, e qual que vai ser a consequência disso? Como se o reconhecimento do vínculo automaticamente gerasse desemprego. O que é uma falácia, porque, por exemplo, agora no Reino Unido a gente teve a decisão da Suprema Corte local para reclassificar os motoristas lá como workers, e a Uber disse, não vou demitir ninguém. Cadê o direito do trabalho, destruidor de emprego, né, que todo mundo gosta de falar? Então, eu acho que a gente tem essa dificuldade, enfim, no Brasil, um pouco de uma consolidação de um discurso que vem sendo alimentado diariamente desde a reforma trabalhista, mas para finalizar a minha intervenção, uma coisa que eu queria falar, até puxando o que a Vanessa falou, que eu acho que é de extrema relevância, é de chamar a atenção da importância do movimento sindical em relação a isso, da organização coletiva dos trabalhadores, porque ainda que a gente tenha um judiciário que seja super progressista, que todas as decisões reconheçam o vínculo, ainda que a gente tenha um MPT que entre com todas as ações civis públicas possíveis e conheça obter todas as sentenças procedentes na Justiça do Trabalho, a história do direito do trabalho no Brasil é a história que só foi possível efetivar o que estava na lei porque os trabalhadores se mobilizaram e demandaram isso. Né? Ainda que eu estava até lendo recentemente a tese de doutorado da Maria Célia Paoli, em que ela faz uma análise do direito do trabalho e Estado no Brasil entre 30 e 50. Ela fala assim, é verdade até que o direito do trabalho teve todo esse reconhecimento do Vargas, da CLT, tudo, mas para tirar aquilo do papel, foram os movimentos dos trabalhadores que conseguiram arrancar uma efetividade da lei. Porque a gente sabe também no Brasil que uma coisa a gente tem essa cultura da lei pegar, né? A CLT pegou porque os trabalhadores foram para as ruas, pressionaram os empregadores, etc. E tal. Então, o que eu queria falar é o seguinte, se o movimento sindical, se os trabalhadores, de uma forma coletiva, não olharem para isso e exigirem proteção social, trabalhista,
não vai, assim, não tem milagre. Eu até estava lendo uma reportagem interessante, né, sobre a mudança de contexto na Europa, né, porque tem vários países na Europa reconhecendo o vínculo, e tem várias experiências acontecendo em lugares distintos ao mesmo tempo, né? Então teve o caso da Inglaterra, a França, a Corte de Cassação já reconheceu o vínculo, na Holanda teve uma decisão semelhante recentemente em relação aos entregadores, na Espanha, tanto que está tendo um debate agora sobre se vai virar lei ou não, né, se a necessidade disso ou não. E a Itália também teve um processo super interessante, enfim, e que envolveu também uma articulação entre órgãos públicos que atuam na área trabalhista e movimento sindical. E o que eu acho que é fundamental para fazer com que a lei seja aplicada a essa situação é isso. Você tem que ter realmente um poder judiciário que entenda o trabalho e consiga aplicar a lei de uma forma, do nosso ponto de vista, correta. Você precisa de órgãos públicos do mundo do trabalho atuando para fazer a lei valer, mas você também precisa dos trabalhadores pressionando de um outro lado, porque é fundamental que as pessoas vejam que esse tipo de demanda está vindo deles e que eles querem esse tipo de proteção, porque é um pouco também como se constrói a legitimidade do direito do trabalho. Então, eu acho que é fundamental a gente falar isso e também trazer esse tema com mais... Eu sei que vai ter um dia que vai ter um debate específico, né, sobre movimento sindical e as plataformas digitais, mas eu acho que é importante a gente deixar esse registro, deixar esse recado aqui também. Paulinha, só complementando aí a pergunta de Ana Cláudia, que ela coloca aí, Ana Cláudia, Vanessa e Renan, para além dessa questão da jurimetria, o que estaria levando nossos legisladores a predominantemente não reconhecerem o vínculo, desconhecimento da realidade, aceitação do discurso das empresas plataforma, acredito que esse é o futuro e que não há não há o que fazer. Vejam, acho que tem aí, quando o vínculo não é reconhecido, o argumento é de que são empresas de tecnologia, né, não são empresas de transporte ou de entrega. Eu acho que é um desconhecimento do processo, é olhar para o trabalho hoje com o olhar do século passado, bem passado, e, enfim, pelo que a gente já colocou aqui, né, não se tratam de empresas de tecnologia, porque o que elas oferecem é o serviço de entrega, de transporte e tantos outros. Mas um dos argumentos é esse. O outro é da falta de subordinação, só que também é um desconhecimento acerca da compreensão, uma falta de compreensão sobre o gerenciamento algorítmico, né, porque a subordinação ela foi mudando ao longo do tempo. No início, a gente tinha aquela subordinação clássica, em que as ordens eram dadas diretamente, porque os trabalhadores estavam concentrados todos numa fábrica. Depois a gente começa a falar em subordinação estrutural, quando vem a questão das empresas terceirizadas, porque toda a rede de empresa passa a receber ordens, e os trabalhadores terceirizados a receberem ordens indiretamente, que são ordens provenientes da empresa, da célula-mãe, né? E a subordinação foi mudando, o tipo de subordinação foi mudando com a forma, as próprias mudanças na forma, no modelo de produção. Hoje a gente fala em subordinação algorítmica ou subordinação cibernética por conta do gerenciamento algorítmico, mas na realidade é uma subordinação clássica. A ordem é dada diretamente do empregador para o empregado, só que através de um sistema informatizado, né? Mas ela é dada diretamente, a gente chama de cibernética algoritmo, mas é uma subordinação clássica. A outra coisa que eles colocam é que não há controle de jornada de trabalho. Veja, para ser empregado não é preciso ter jornada fixa, né? Primeiro, o controle existe, o controle da jornada existe, porque tudo é muito mais controlável hoje com a plataforma digital, porque tá tudo lá na plataforma. O dia que o trabalhador se cadastrou, o dia que se descadastrou, a hora que logou, a hora que deslogou, a rota que fez, o quanto recebeu, tudo está lá. Então, tem como se controlar a jornada, sim, mas o controle da jornada, a fixação de uma jornada, não é condição para que seja um empregado. A gente tem aí os trabalhadores externos desde sempre, ou os motoristas também, que saem trabalhando nas ruas, o que importa é a produção, e não tem esse controle específico da jornada. E outro argumento que eles usam é que os trabalhadores possuem os meios de produção. A realidade, meio de produção aí é a plataforma.
digital, são os dados que as empresas possuem. A moto, a bicicleta são instrumentos de trabalho. O médico não deixa de ser empregado do hospital porque leva o estetoscópio. O professor não deixa de ser empregado da escola porque leva um pincel. Né? O trabalhador não vai deixar de ser empregado da plataforma porque aluga a bicicleta para poder trabalhar. Então, para mim, essa questão aí do julgamento é tanto uma questão de desconhecimento do processo, mas é principalmente uma questão muito mais ideológica, sabe? É como diz a Nação Zumbi, de que lado você samba, de que lado você quer sambar. É isso, é uma decisão. Eu acho que muitas vezes a gente vê que primeiro os juízes decidem o que querem e depois arrumam fundamentação para aquela decisão. Eu acho que passa mais por aí. É isso, gente. Vou aproveitando já, porque eu sei que já vai ser encaminhado aí para os finalmente, a gente já está em quase 2 horas. Queria agradecer, Paula, pela organização aí, pelo convite, e agradecer a todo mundo que esperou até agora e participou desse debate. Dizer que aprendi um bocado, Sueli não tinha lhe ouvido falar ainda, para mim foi um prazer enorme participar de uma mesa com você, e Renan, como sempre, um colega e amigo querido, que já vem trabalhando junto, foi muito bacana estar aqui com todos vocês. Eu que agradeço, né, a confiança e generosidade de vocês em encampar esse projeto junto comigo, né, os nossos telespectadores de hoje aqui puderam perceber como eu sou uma pessoa esperta, né, se relaciona bem com quem se relaciona no dia a dia, porque é sempre, né, um momento bom, agradável, de conhecimento, né, de materialização daquilo que a gente mais acredita na vida, né, que é estar pensando a sociedade criticamente, pensando alternativas e trabalhando para fazer essas alternativas. Meu trabalho hoje aqui foi de uma infelicidade tamanha, porque eu fiquei aqui me sacudindo, querendo falar, porque o tema é muito instigante, né, mas hoje foi hora de ceder o espaço para os colegas aqui presentes. Agradeço muitíssimo, né, lembrando que a gente está no Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, fica inclusive aqui a intimação para a Liliana, né, se juntar, que acabou de sair, se juntar a nós, mas depois eu vou passar isso para ela, porque um dos nossos vertentes lá é também trabalhar a questão da cultura enquanto conteúdo, né, não só uma dimensão de entretenimento, então resgatar, né, aqui o papel, a força da cultura, da música, das múltiplas artes, né, da construção da luta, da construção, né, do que é a democracia, do que é a justiça, e isso tanto no âmbito do nosso GO de cultura, nas construções das peças artísticas, como também no GO de metodologia, quando a gente já vai aplicar de fato, né, a construção aqui de debates e de pensar o setor de cultura como um todo. Eu deixei aqui no chat, né, mas só lembrando, quem desejar conhecer o fórum, conhecer a semana de mobilização, saber como, né, aderir ao fórum, pode mandar um e-mail para a gente, o FSM, que é de Fórum Social Mundial, JD, de Justiça e Democracia, .2022@gmail.com. Será um prazer responder e tirar qualquer dúvida, tá? E se puderem dar uma olhada lá no canal do YouTube, curte, porque os algoritmos estão atuando aí para a gente poder ou não poder bombar e apresentar os nossos trabalhos, né, para a comunidade como um todo. Muito obrigada. Obrigada.